Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Falaremos sobre esse final de semana, sexta-feira, dia 2 de fevereiro, sábado, dia 3 e domingo, dia 4. Um final de semana bem movimentado, tá bom? Vamos começar na sexta-feira com Galatasaray e Samsunspor. Samsunspor que havia conseguido complicar um pouco a vida do Fenerbahçe, no empate que teve com o Fener, mas que contra a equipe do Galatasaray não teve a mesma, vamos dizer assim, sorte. O Galatasaray fez um gol cedo e depois fez o segundo. Eu não consegui pegar o primeiro gol do Galatasaray por motivos de viagem, tá? Eu cheguei do Rio de Janeiro muito tarde naquela sexta-feira, inclusive gravei o pós-planejamento para vocês da semana passada, bem mais tarde, e quando eu cheguei, o Galatasaray já havia vencido o Samsunspor, assim como todos os outros jogos de sexta-feira. Eu só vou passar mesmo de maneira protocolar, eu não consegui fazer nada, né? Porém, olhando aqui para o estilo de como é que foi o jogo, com um gol marcado aos 5 minutos, naquela mínima pressão ali do Galatasaray, eu acredito, sendo bem sincero com vocês, que eu não estaria dentro do back Galatasaray. Não que o Galatasaray não tenha sido superior, mas provavelmente eu estaria ainda construindo uma leitura de superioridade. No início, quando eu trabalhava back favorito, eu simplesmente entrava no favorito desde o início e não ligava muito, ia procurando os padrões depois. E eu fui vendo, obviamente, que a minha taxa de acerto era menor. Eu tinha mais problemas com correção de preço, eu tinha mais problemas com o favorito não começando tão bem como eu gostaria. Então eu fui ao longo do tempo ajustando isso. Eu falei, não vou ser tão afoito, vou correr o risco de não pegar esses gols que saem de maneira relâmpago e vou ter um tempo maior para poder identificar a superioridade. Não sei se eu me fiz entender. Então eu vou dar uma olhada no comportamento defensivo, dou uma olhada em como que o super favorito está marcando pressão, vou tendo confiança na recuperação de segunda bola e aí sim vou atrelando os outros critérios de finalização e tudo mais. Aí sim eu vou montar a minha posição em back ao super favorito, ok? Então eu não sei se eu estaria nem no mercado a favor do Galatasaray, nem contra o Samsunspor. Se você estava, não tem problema, pelo visto realmente era uma boa superioridade. A superioridade do segundo gol me parece maior do que a do primeiro, mas é muito difícil a gente olhar só pelo gráfico e cravar isso. Vocês podem me ajudar aqui embaixo. Uma situação interessante que eu trabalho. Se eu tivesse tido leitura para pegar o primeiro, provavelmente se essa pressão forte tivesse se mantido, eu iria ficar em busca do segundo. Não quer dizer que o segundo sempre vai vir, mas essa pressão grande aqui, que foi logo depois do primeiro gol, é uma coisa que me agrada para manter uma posição. Se a posição tivesse sido em lei ao Samsunspor, então nem se fala. Se eu tivesse pego o primeiro gol em lei em Samsunspor, eu não iria fechar. Eu ia manter minha posição, independente se saísse o gol ou não, porque eu sabia que eu já estava com o gol a meu favor e que eu ia ter uma correção ainda do preço nesse bom momento do Galatasaray, tá? Quero saber se vocês conseguiram ter essa leitura de estar back ao Galatasaray logo no comecinho. Aqui eu separei, eu resolvi colocar aqui dentro agora uma espécie de alerta, punch, em trade para a gente ir conversando, tá? No punch eu lembro que eu comentei que eu iria pensar em alguma coisa no over 1,5. Como eu não trabalho, eu só coloquei o verdinho aqui que saiu 2 gols. Isso não quer dizer que eu teria pego, tá? É só para a gente ter uma sinalização se realmente foi de encontro com o que a gente imaginava ou não. Heidenheim e Dortmund. Meu alerta aqui era para o favorito que poderia se complicar. E nós tivemos um Dortmund empatando contra o Heidenheim. Isso é uma complicação, né? Um time favorito que briga lá em cima na tabela e que não conseguiu vencer, viu o Leipzig se aproximando, a gente vai falar do Leipzig ainda nesse final de semana, viu o Stuttgart se distanciando e foi assim, uma boa sequência do Dortmund interrompida. Por que eu acho que o Dortmund merecia esse chacoalhão? Porque o Dortmund já não vinha muito bem nos jogos que venceu. Se a gente pegar os últimos jogos do Dortmund, que ele tinha vencido, né? Aqui a gente consegue ver que ele interrompeu aqui uma sequência, ó, de 3 vitórias seguidas. O Dortmund vinha vencendo o Darmstadt, até que foi um jogo relativamente ok. Contra o Colônia, o Dortmund sofreu demais. E contra o Bochum, o Dortmund vacilou em alguns momentos defensivamente. Então acho que valeu a pena esse chacoalhão para a gente entender que o Dortmund não é
essa Brastemp toda ainda. Tá? O Dortmund continua precisando melhorar muita coisa. Então, eu não consegui identificar uma boa superioridade aqui, pelo menos no gráfico, do Dortmund no primeiro tempo. Houve ali aquela corrida atrás do prejuízo no segundo tempo, mas não foi o suficiente para o Dortmund vencer o jogo. Inclusive, as grandes chances perdidas, que é uma métrica que eu utilizo muito, principalmente quando eu vou trabalhar mercado de gols, né? Quando eu estou a favor de gols e o gol não sai, mas eu sei que teve bastante grandes chances perdidas, eu fico tranquilo. É uma forma de amenizar o meu, entre aspas, sofrimento, né? De correlacionar que foi uma boa entrada. No caso do Dortmund, a gente consegue ver que as grandes chances foram do lado do Heidenheim. Ok? Então era muito mais provável do Dortmund talvez ter tomado um gol aqui, certo? Então a gente fica com essa sensação, olha só, gols esperados do Heidenheim, 1.24, gols esperados do Dortmund, 0.64, percebe? Então, sinceramente, a gente teve um Dortmund se complicando, e aí para mercado de gols, valeu aquela máxima, né? Se o jogo está 0-0, é melhor deixar quieto, é o que eu venho fazendo, vem funcionando muito. E aí, Strasbourg e PSG era um jogo que eu iria, se eu tivesse aqui em casa, acompanhar, porque o PSG, ele acaba tendo, vamos dizer assim, um pouco mais de motivação quando ele tem algum resultado ruim antes. Então ele teve um resultado ruim, se eu não me engano, foi contra o Lens ou contra o Lille, algum resultado assim. Deixa eu ver a última partida do PSG que ele empatou. Foi contra o Brest. Nada a ver, né? E aí esse 2-2 criou um pouquinho de pressão, o PSG vai lá e resolve a situação com 2-1 para cima do Strasbourg. Não sei, pelo que eu estou vendo aqui, não houve grande superioridade. Foi aquele tipo de jogo onde o PSG matou o jogo no contra-ataque. Então, provavelmente eu não estaria lá dentro. Foi até bom não ter feito esse jogo, tá? Passamos para o sábado. Começamos no sábado com Dortmund e... Dortmund não. Com Darmstadt e Leverkusen, mas antes disso eu quero comentar sobre alguns jogos. Por exemplo, Schalke e Braunschweig, muito bom a gente ficar de olho nessa campanha do Schalke, tá? Lembrando que o Schalke está numa dívida danada e caso ele seja rebaixado, ele vai ter que, dizer assim, virar um clube amador. Ele não vai poder jogar a terceira divisão, a terceira liga da Alemanha, tá? Mas eu acho, e o Schalke acabou provando isso também nesse último jogo, que o Schalke tem de onde tirar, não só da parte financeira, mas falando da parte financeira ele não tem, mas da parte, o que ele gastou para montar esse elenco, a parte financeira do elenco e da qualidade técnica do elenco, eu acho que é o suficiente para se manter, a não ser que algo muito maluco aconteça, tá? Mas o Schalke com essa vitória deu uma respirada. Outro jogo interessante foi São Paulo e Furt, mais uma vez um jogo do São Paulo que era melhor esperar um gol para depois pensar em trabalhar em mercado de gols, porque o São Paulo é uma equipe muito segura em alguns momentos na defesa, fez os 2 gols, cedeu a oportunidade do Furt empatar e matou o jogo no final. Foi uma bela vitória porque o São Paulo tinha acabado de ser eliminado nas quartas de final da Copa da Alemanha, da DFB Pokal, e aí criou uma sensação ruim, né? Mas o time está muito bem na primeira divisão aqui, na primeira colocação da segunda divisão, e foi uma vitória contra o adversário direto. O Furt tem 35 pontos, então houve um distanciamento aqui do São Paulo em relação ao Furt. O Everton empatou com o Tottenham, na verdade o Tottenham fez 2 gols, lei do ex, aqui o Richarlison fez 2 gols, e o Tottenham conseguiu tomar um empate no finalzinho. Para quem utiliza o PDF de apoio, sabe como que o Tottenham gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Deixa eu ver se eu tenho esse PDF de apoio baixado aqui. Foi sábado, dia 3. Acredito que eu tenha sim. A gente pode dar uma conferida nas coisas que o Tottenham costuma aprontar. Tottenham. Tá aqui, ó. Tottenham e Everton. Os últimos minutos de jogo, olha lá, ó. Vamos dar um zoom. Claro que isso aqui não é regra, né, gente? Não vai acontecer sempre, mas é sempre bom a gente ter como métrica uma equipe que costuma se complicar. Olha aqui, ó. Depois dos minutos finais, na verdade, né? O Everton marcou os 94, ó. Depois dos 81 minutos, o Everton marcou 27% dos seus gols, havia marcado, agora aumentou, né? E o Tottenham tinha sofrido 28%. Então, valeria a pena ter pensado sim no over limite por aqui. E eu não lembro, eu não sei como que foi esse gol, não me lembro. Não sei se foi de cabeça, mas valeria a pena ficar de olho nisso. O Tottenham muito bom de bola aérea, o Everton muito bom de escanteio. Valeria a pena ter ficado de olho nisso daqui.
A gente começou o nosso planejamento em Darmstadt e Leverkusen. Eu fiz esse jogo e eu não tive padrão para trabalhar um back ao Leverkusen. Não achei que foi uma superioridade tão grande, tá? Ao ponto de ter controle. Então eu não trabalhei. No punch era a provável vitória do favorito e o Leverkusen aproveitou essa oportunidade para vencer o Darmstadt. Bayern de Munique e Gladbach. Aqui no punch eu imaginei um ambas marcam, porque o time do Gladbach sempre oferece esse tipo de entretenimento. Martelei bastante isso com vocês. E também imaginava uma vitória do favorito. Em relação ao back Bayern, cheguei a trabalhar o back Bayern em alguns momentos, mas aí o mercado começou a subir e eu fechei minha posição. Por sorte, porque foi talvez uns 5, 6 minutos depois, o Bayern tomou o gol do Gladbach. Tá? Eu não consigo ficar em alguns jogos 45 minutos exposto no back. Em algum momento aquela cotação vai começar a subir, eu já vou achar que não vai valer tanto a pena e fecho a posição. Foi sorte, mas poderia ter tomado esse gol também. Faz parte do nosso trabalho, né? Aceitar o prejuízo faz parte. Eu só fiquei com prejuízo mesmo na correção do preço. Depois o Bayern de Munique acelerou e virou o jogo. Eu não trabalhei mais nada nesse jogo aqui. A ideia, acho que a melhor posição aqui para quem trabalhou no pré-live foi o ambas marcam, né? Que era uma cotação que estava quase 2, se eu não me engano. O mercado realmente desacredita muito e foi um erro de saída de bola do Bayern de Munique. Newcastle e Luton foi o nosso primeira decepção do dia, né? Eu imaginei que o Newcastle viria para vingar a derrota que teve lá na casa do Luton, aquele estádio pequenininho. O Newcastle até começou fazendo 1-0, que foi até, pelo que eu estou vendo aqui, com uma boa superioridade. Eu não consegui acompanhar o jogo todo, mas o time do Luton está embalado, né? Nos últimos jogos, a gente já chegou até a comentar isso. Nos últimos jogos o Luton não perdia 4 partidas, com esse foi 5 partidas. Interrompeu uma sequência de 3 vitórias seguidas. Olha que loucura, né? Como o Luton vinha bem nos últimos jogos. Vamos pegar aqui as vitórias do Luton. Vitória contra o Bolton na FA Cup, contra o Everton na FA Cup, contra o Brighton 4-0, um empate contra o Burnley, outro empate contra o Bolton e esse empate agora contra o Newcastle foi um resultado muito bom. Para o time do Luton, ele pontuar na casa do Newcastle é o tipo de time que vai brigar para não cair. Provavelmente até consiga, né? Porque o Luton tem, vamos dizer assim, vários ex-jogadores não, né? Vários jogadores experientes, quase ex-jogadores. Jogadores com muita rodagem ali, que estão conseguindo mesclar com a garotada e fazendo um bom desempenho. A minha ideia aqui é trabalhar, se fosse no punching, uma provável vitória do favorito. E o mercado de gol seria porque o Luton, imaginei o Luton atrás se expondo, dando espaço para o contra-ataque, um Newcastle motivado, mas o que acabou acontecendo foi o Luton virando o jogo, abrindo 4-2 e o Newcastle buscando no final. Sinceramente, de entretenimento foi um excelente jogo, mas me surpreendeu bastante a quantidade de gol e também a quantidade de... Pronto, pausei para pegar um café. Então realmente me surpreendeu a questão do resultado. Tá? Se eu tivesse trabalhado o punching aqui, teria tomado prejuízo, faz parte, né? Mas eu teria esperado uma cotação mais alta do Newcastle, aquela cotação que tinha começado a 1,40, não sei se era uma cotação tão boa, tá bom? Então foi uma decepção em relação à vitória, mas o mercado de gols acabou sendo um bom jogo. Fenerbahçe e Antalyaspor, eu não consegui trabalhar esse jogo, não consegui acompanhar esse jogo. Tivemos uma vitória do Fenerbahçe, cadê? Aqui, ó. Com um gol de cabeça, se eu não me engano. Não, mentira, esse aqui foi o Galatasaray. O Ander fez o primeiro gol aqui aos 42 e depois o Batshuayi, foi o Batshuayi, foi no último lance do jogo. Eu não acompanhei esse jogo. A minha ideia aqui era que o favorito poderia se complicar e não se complicou. O que aconteceu foi que o Antalyaspor é uma equipe que cede poucos gols. Se eu não me engano, o Antalyaspor dentro de casa tinha tomado apenas 9 gols, né? E agora tomou 2. Eu imaginei que o Fenerbahçe poderia se complicar por conta disso, uma boa defesa, um time chato, e não se complicou. Assim como não se complicou, Barcelona e Alavés, esses 2 jogos na partida de eu não consegui fazer. O Barcelona venceu o Alavés por 3-1. Não sei se é uma espécie de esperança para o torcedor do Barça ou para o Barcelona em relação ao trabalho do Xavi, mas Vitor Roque novamente marcando, tirando a pressão ali do Barça, porque a equipe do Alavés tinha feito 2-1 e vinha para cima para tentar buscar. O Barcelona conseguiu fazer o terceiro gol. Depois tomou um cartão vermelho do Vitor Roque e aí teve que se segurar no final. Foi difícil, mas já estava com uma vantagem de 2 gols, então acabou se segurando.
Imaginei um Barcelona, e ainda imagino, tá? Todo jogo do Barcelona que ele pegar um adversário mais cascudo, eu vou colocar sempre um alerta para mim e para vocês de que o favorito pode se complicar. Não é um gatilho para você trabalhar contra o favorito, é um passo atrás, sabe? Pra gente já não se abraçar naquele favorito de qualquer maneira, é um passo atrás. É simplesmente você pensar assim, opa, fase não tá tão boa, vamos dar uma olhada. Até porque eu tô olhando aqui no gráfico e também não tô vendo uma superioridade tão grande assim do Barça. Para ter pego talvez o primeiro gol. Vocês comentem aqui se deu para pegar, tá? Vamos pro domingo? Além disso, no sábado nós tivemos o Milan novamente virando o jogo no final. O Milan tá flertando com problema, hein? Isso aqui, eu costumo dizer o seguinte, se você gosta de pirotecnia, sim, o Milan é um time que você deve acompanhar. Agora, se você gosta de trabalhar só a favor do favorito na boa, toma um pouco de cuidado, porque o Milan tá flertando com um problema, tá bom? Toma um pouco de cuidado. O Aston Villa não tomou conhecimento do Sheffield. O time do Brighton não tomou conhecimento do Crystal Palace, e o Crystal Palace acabou pagando o pato da goleada que o time do Brighton sofreu pro Luton, né? O Young Boys venceu o Luzerne, e aqui eu tinha estranhado, não sei se vocês lembram eu comentando nos jogos extras, eu falei, gente, como que essa odd do Young Boys tá tão alta? Tava 2 e blau e tava mesmo, 2,30 ali. Ainda teve um gol cancelado depois no final. Pô, o Young Boys tava muito alto, porque era o líder contra uma equipe lá de baixo da tabela. Eu achei estranho essa cotação aqui. Enfim. O que mais? Tivemos um Botafogo Nova Iguaçu 2-2. Aí o meu SofaScore dá uma cagada aqui pra me complicar. Cadê? Aqui. Botafogo Nova Iguaçu 2-2. Meu cachorro tá chorando aqui na porta. O Hamburgo venceu o Hertha por 2-1. Esse jogo eu queria ter trabalhado. Eu já não estava em casa. Queria muito ter trabalhado esse jogo. Uma vitória do Hamburgo aqui bem importante, porque colocou o Hamburgo de novo, pertinho ali do líder. Sei não, cara. Eu tô com a sensação de que essa temporada o Hamburgo vai. Tá? Girona se complicou contra o Real Sociedad, vamos ser sinceros. Não é novidade isso aqui. Não tô dizendo que o Girona joga mal. Tô dizendo para vocês que a Real Sociedad é um time que complica os times que disputam lá em cima na tabela. Complica a vida do Barça, complica a vida do Real. Isso é normal. Acabou não conseguindo marcar contra o Real Sociedad, o Girona. E aí você tinha a possibilidade de assumir a liderança, porque o Real Madrid não venceu. Mas a gente já vai falar sobre isso também. Outro que decepcionou, não consegui trabalhar esse jogo, mas se tivesse trabalhado, teria trabalhado pelo visto aqui, back favorito no Porto, foi o Porto com o Rio Ave. Nem sempre a bola vai entrar, gente. Nem sempre. Ainda mais eu, que trabalho favorito no primeiro tempo. Então já estou cercando ele num período bem específico. Talvez não vai entrar, às vezes ele vai marcar no segundo tempo e tudo mais. Mas era um padrão muito grande. Eu, de novo, continuo achando que o Porto virou a chavinha. A bola não tem entrado, paciência, mas continuo achando que o Porto virou a chavinha por aqui. O Porto está muito agressivo. Tá? Curiosamente, não saiu o gol nesse jogo. E olha que o Rio Ave tem uma defesa muito ruim, hein? E vamos falar de domingo. Começamos a segunda divisão da Alemanha. Bom jogo aqui entre Augsburg e Kaiserslautern. Também foi um bom jogo entre Hannover e Rostock. Mesmo placar e mesmo momento, né? O time abriu o placar, tomou um empate, fez o segundo gol. O Feyenoord venceu por 1-0 o AZ. Era um dos favoritos que eu imaginava que poderia se complicar por aqui. O Wolverhampton complicou a vida do Chelsea, também era outro favorito que eu imaginava que poderia se complicar. Outro que eu achei que poderia se complicar era o West Ham, era o United contra o West Ham. Esse aqui não se complicou. O Garnacho tomou conta do jogo. O Napoli era outro, quase se complicou. Teve que fazer um golaço com o Kvaratskhelia no finalzinho. Na verdade, o Napoli marcou os 2 gols de virada depois dos 79. A situação do Napoli, eu continuo achando que o Napoli não joga bem. O Napoli tem lampejos. Vamos ver como é que vai ser a volta do Victor Osimhen, tá? Hoffenheim e Wolfsburg, eu olhei de canto de tela, não trabalhei muita coisa. E aí vamos para o principal jogo do dia, Arsenal e Liverpool. Que jogo xoxo. Xoxo. Eu achei um jogo merda, com todo respeito, esperava muito mais. Não sei o que vocês acharam, porque foi um jogo de falhas. O gol do Arsenal, ele veio, no primeiro gol do Arsenal, ele que buscava um pouco mais, o Liverpool não fazia nada. Mas eu não sei se era o suficiente para um back Arsenal, talvez um lay Liverpool. Eu acho que era um lay Liverpool ali, tá? O segundo gol
do Liverpool, no último lance do jogo praticamente do primeiro tempo, foi um achado. O zagueiro do Arsenal protegeu a bola, o atacante do Liverpool enfiou o pé ali, bateu nela, a bola bateu na mão do Gabriel Magalhães e entrou no gol. O Liverpool não merecia, sinceramente, esse gol. No segundo tempo, o gol que o Liverpool toma do Arsenal, numa cabeçada, bate-cabeça ali entre o Van Dijk e o Alisson, foi absurdo. É o tipo de jogo que, assim, ainda bem que não tava um massacre do Liverpool. Ainda bem que não tava um massacre do Arsenal no segundo gol, no primeiro gol do Liverpool. Se tivesse um massacre do Arsenal no segundo gol do Liverpool, um monte de gente ia tomar. Se tivesse um massacre do Liverpool no segundo gol do Arsenal, um monte de gente ia tomar. E é aquele tipo de gol que você não pode fazer nada, porque ele vem literalmente, com o perdão da palavra, da bunda. É aquele tipo de gol que você tá com padrão, tá olhando, e toma o gol do nada. Já tomei... Olha, na segunda divisão da Alemanha, primeira divisão da Alemanha, eu tomava aqueles gols que o time tava amassando. Aí o zagueiro ia recuar pro goleiro pra ele chutar pra frente. Tinha um montinho que fazia assim, ó. Pum, a bola passava por cima do pé do goleiro. Quantos gols eu já tomei assim? E eu ficava olhando pra tela do computador, tentando encontrar um culpado. Tinha, cara, já foi. Entendeu? Faz parte. Então ainda bem que não teve assim um grande massacre antes do gol. Porque senão muita gente ia ficar frustrado, né? E vai acontecer, não tem como correr. Eu achei que era um jogo pra... Até que poderia... Cheguei a notar aqui, ó. Pode ser interessante trabalhar a descida do under 3,5. Começou muito alta. Inclusive achei que o jogo começou xoxo. Daria pra ter trabalhado essa correção. Depois do primeiro gol, provavelmente a cotação deve ter te dado um prejuízo se você trabalhou, mas dava pra ter fechado. É o que eu falo. Trabalhar under, do jeito que eu imagino que seja o melhor, é você pegar um jogo com expectativa over, igual estava esse daí, e pegar um momento ruim do jogo para trabalhar uma correção. Não é para você ficar fritando o bife e deixar correr até o final do jogo. Até porque parecia que tudo encaminhava para um jogo under 3,5, aí teve mais uma falha do Alisson no gol do Trossard. No último lance, praticamente. Então, se você tivesse deixado correr, você tinha se prejudicado aqui. Né? Se você trabalhou só correção, acho que deu até para você ganhar dinheiro. Em relação à correção de preço, sinceramente, eu achei uma superioridade interessante do Arsenal no primeiro tempo para me colocar ali em Liverpool, mas eu não entrei. Eu esperava um pouquinho mais. Sabe quando você confia tanto no Liverpool, ou você tem tanto medo da equipe que você fala, não é uma superioridade suficiente para me colocar ali o Liverpool, porque eu posso tomar um contra-ataque a qualquer momento. Ledo engano, acabou que esse contra-ataque não veio, né? Então para mim foi um jogo merda. Tá? O jogo decepção da rodada. Favorito poderia se complicar, Leipzig contra União Berlim. Aqui União Berlim não teve muito controle, não teve muita facilidade para defender e daria para ter pego esse back favorito aqui na equipe do Leipzig. Ok? Foi um massacre. Foi um massacre. Não foi tão forte como o do Bayern, que a bola não entrou, mas foi uma superioridade muito grande. O Leipzig utilizando muito da bola aérea. União Berlim chegou a começar bem, mas depois o Leipzig assentou no jogo. A minha ideia aqui no Punch era tentar trabalhar o favorito com o odd mais alto, não deu tempo, porque o Leipzig fez o gol muito cedo. E eu trabalhei o mercado de gols no segundo tempo. Consegui pegar um gol anulado, era um gol aqui por volta dos 59. Trabalhei o over à frente nesse jogo e não peguei nem o gol, mas fiquei satisfeito. Não foi... Olha, de novo, hein? Isso aqui é uma coisa assim que você tem que transcender ao longo do seu trabalho. A gente, quando vai buscar 2 gols e não pega nenhum, é lógico que você fica chateado. Ninguém gosta de tomar prejuízo. Mas foi uma posição boa. Por quê? Tive um gol anulado do Leipzig, tive um cartão vermelho do União, e o União, mesmo com o cartão vermelho, não parou de atacar. O Leipzig teve próximo do gol, o União Berlim teve próximo do gol o tempo todo. Então foram situações que me deixam tranquilo. Agora, até eu chegar nesse processo de ter tranquilidade tomando um prejuízo, como demora. Como você fica se martirizando. Como você fica se culpando. É engraçado, né? Quando sai o gol num jogo merda, igual no jogo do Arsenal, 2 gols de bosta ali, falha. Aí você pensa, tá vendo? Tá lá, sou foda. O dia que não sai um gol no jogo aberto, que tá na cara que ia sair gol, tu fica, nossa, como eu sou ruim. Meu Deus do céu. O que eu tava vendo ali? Tava na cara que não era pra ter entrado. Claro que era. A gente não pode validar e balizar se uma entrada foi boa ou ruim, se ela deu lucro ou não. Quanta entrada merda que tu já fez que já deu lucro? Quanta entrada boa que tu já fez que deu prejuízo? Entendeu? Não vai ter como, a gente não vai fugir do prejuízo
e também não vai fugir do lucro. Nem sempre esse lucro vai ser merecido, nem sempre esse prejuízo vai ser merecido, mas futebol é assim. A gente não pode olhar no curto prazo. Se eu continuar entrando em jogos over, igual o do Arsenal com o Liverpool, eu vou perder dinheiro. Porque aquele tipo de jogo ali, com o gol saindo da bunda, provavelmente, no longo prazo, tende a perder dinheiro. Agora, se eu entrar em jogos abertos, como foi Leipzig e União Berlim, mesmo nesse curto período eu tendo perdido dinheiro, eu sei que no longo prazo eu tenho tendência a ganhar. É isso que a gente tem que ampliar um pouquinho os horizontes. Entende? Benfica e Gil Vicente, esse aqui foi um jogo tranquilo para trabalhar. Eu peguei o primeiro gol do Benfica, esse aqui. Não segurei a posição para o segundo gol porque houve uma melhora do Gil Vicente. Adivinha? Quando eu fechei minha posição, o Benfica fez o segundo. Paciência, não tem problema nenhum, pelo menos eu não tomei. A minha ideia aqui também era pegar uma odd mais alta do Benfica no punch, né, se fosse para trabalhar. Essa cotação não subiu, Benfica marcou cedo e aí ficou. Fazer um destaque, uma menção rapidinho para Atalanta. Time jogando muito bem, hein? Tá dando gosto de ver a Atalanta de novo, com todo respeito. Vale a pena ficar de olho. Para mim, das equipes que estão brigando pela Champions, com Roma, Napoli, Lazio, Fiore, é a que tá jogando o melhor futebol. Tá? A Atalanta tá muito madura, botou a Lazio no bolso. Destaque para esse menino belga aqui, ó, o Charles De Ketelaere. Puta merda, como tá jogando bola. Ele já foi do Milan, ele era do Bruges, como tá jogando bola esse menino aqui. Supercopa do Brasil, super decepção, né? Mais um jogo onde se não tiver saído gol a gente não se posiciona em gols, porque ajuda. E ficou aquela morrinha. Como foi um jogo feio, meu Deus. A gente tá acostumado a ver jogo na Europa e aí volta o futebol brasileiro. Puta merda, olha a quantidade de cartões. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartões. Era porradaria pra tudo quanto é lá. A bola não rolou. A bola não rolou, simplesmente. Ninguém queria perder. A bola não rolou. E aí tivemos nos pênaltis o goleiro do São Paulo. Deixa eu colocar o nome dele aqui como menção. O Rafael, pegando 2 penais. Um do Murilo e um do Piquerez. E aí o São Paulo se sagrou campeão. Não tinha o título porque não tinha disputado, né, a Supercopa. Agora tem. São Paulo que ganha tudo. Impressionante. E aí, meus amigos, é mais um problema pro Abel, né? Não tinha começado bem o Campeonato Paulista. O jogo que eu vi contra o Novo Horizontino foi uma merda. E contra o São Paulo faltou um pouquinho também. Achei que os dois, na verdade, não sei nem se eu posso criticar o Palmeiras, que foi um jogo feio pra caramba do São Paulo também. Ninguém queria ganhar. Inter e Juventus. Favorito poderia se complicar por aqui, obviamente, era o líder e o vice-líder. Tivemos um gol contra aos 37 minutos, mas esse jogo deu um padrão danado para trabalhar contra a Juventus. No momento do gol, infelizmente, já havia acabado esse padrão. E aí eu não estava dentro. Mas nos primeiros minutos foi um massacre da Inter e a Juventus só se defendendo, raramente passando do meio campo. A Juventus só começou a criar perigo do meio do primeiro tempo para frente, então deu para pegar uma boa correção. Infelizmente eu não consegui pegar o gol, porque ele veio já no momento onde a Inter não estava tão superior assim. Real Madrid, favorito, poderia se complicar, sim senhor, se complicou numa bobeira no último lance também. O Llorente aproveitou uma bola alçada na área, um toque ali do Depay para frente, né, para trás no caso, Depay. E aí o Llorente cabeceou pro gol, empatou. A minha ideia é que eram ambas marcam em pelo menos 3 gols, não repetimos aqui o over 2,5 dos últimos 2 encontros entre eles, mas o ambas aconteceu e o favorito se complicou. Eu não achei que no momento do gol do Real Madrid, do primeiro, ele era tão superior assim, tá? Foi um jogo bem partido. Momentos do Atlético, momentos do Real, não achei que foi um bom jogo para trabalhar correção de preço por aqui. Braga e Moreirense também era um favorito que, na minha opinião, poderia ficar de olho, porque o Moreirense é um time muito chato, mas o Braga conseguiu vencer com gol no comecinho. E aí, ó, mais um clássico, aonde o favorito não ganha. Comentei para vocês que clássico a gente tem que respeitar, né? Como era o caso aqui de Real Madrid e Atlético de Madrid, é clássico. Como era o caso de Vasco e Flamengo, como foi o caso de Cruzeiro e Galo.
a gente não pode ignorar a história. Ah, mas o Gabigol perdeu o pênalti no último minuto. Beleza, mas não foi uma grande superioridade do Flamengo também nesse jogo, não, tá? O Vasco, ele conseguiu criar, e vou ser sincero, se tivesse que ter saído vencedor aqui, com o corte que fez o Léo Pereira ali, meus amigos, não sei nem se tem estatística aqui, ó. Não tem grandes chances perdidas nesse jogo aqui, ó. Mas aquela bola que o Léo Pereira tirou, e depois no segundo tempo, a bola que o zagueiro do Flamengo tirou ali também, o Vasco merecia uma sorte melhor nesse jogo, tá? Apesar do Gabigol ter perdido o pênalti. Foi um jogo bem mais parelho do que o mercado acreditava. Clássico, né? Tem gente que esquece a história, a tradição, simplesmente, não, é momento e vamos que vamos. Então tá. Então tá aí, ó. É isso, meus amigos. Deixa eu já deletar aqui. Terminamos o nosso pós-planejamento de hoje. Voltamos então na sexta-feira para falar sobre essa semana. Temos como destaque aqui, ó, Copa da Turquia, quartas de final da DFB Pokal, tem mais quartas de final da DFB Pokal, tem a volta da FA Cup, Aston Villa e Chelsea, tem semifinal da Copa do Rei, tem Flamengo e Botafogo, mais um clássico, vamos ver como é que o mercado vai se comportar. É isso, e temos pela frente aí, se prepara, um final de semana bem corrido. Muito obrigado pela sua companhia, não esquece de me contar aqui embaixo e contar para os outros membros aqui do canal como é que foi a sua semana, as suas principais dificuldades, o que você tem feito nessas últimas semanas de trabalho, com suas metodologias. Eu estou desenvolvendo aqui, eu comecei a roteirizar vídeo, fazia muito tempo que eu não fazia isso. E esse ano eu quero produzir conteúdos mais densos para vocês. Eu não sou um cara que só vou fazer BDM o resto da vida, tá? Tem muito conteúdo legal que eu quero passar para vocês. Eu passei a roteirizar, coisa que eu não fazia. Eu sempre liguei a câmera e vamos. Mas eu quero ser um pouco mais sucinto nas informações. Então já tem vários roteiros aqui que eu estou escrevendo quando eu tenho tempo para produzir esse ano. Mas para vocês, membros, isso aí é para geral, mas para vocês, membros do canal, a gente vai focar em metodologia, tá? Eu estou trabalhando aqui em métodos de trabalho de overgoals, de undergoals, a favor do favorito, contra a zebra. Eu quero trabalhar minuciosamente cada um deles com vocês, tá? Gol limite, over à frente, longa exposição, linha de gols. Tudo isso eu quero que a gente trabalhe com o estudo de caso. O que tá me pegando? O YouTube, ele é um cara chato em relação a direito autoral. Então eu tô tentando cortar algumas imagens para não ter problema com isso. Mas esse ano a gente vai ter bastante conteúdo sobre isso daí, tá? Quero que vocês entendam mais sobre metodologias, não só você que quer ser um trader, mas a gente vai falar também em relação aos Panthers. Beleza? Um abraço, meus amigos. Fiquem bem.